impressionante o nível de histeria que essa turnê da Taylor Swift está causando no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, cara. É um absurdo, é uma espécie de dominação mundial. E eu vou falar o que é que está por trás de tudo isso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você, cara. Uma agenda incrível, um ano de rock and roll, lançado aqui pela Belas Letras, cara. É uma agenda interativa, cara, espetacular. Pra você ter uma ideia, essa agenda, ela tem todo mês uma playlist diferente para você ouvir. Basta que você abra o Spotify no seu celular e clique a câmera aqui, ó, nesses códigos aqui, e você vai ter acesso a uma playlist exclusiva todo mês. Além disso, ela vem recheada de informações com os acontecimentos mais importantes do universo do rock and roll, com as principais datas relacionadas aos grandes artistas. Ela é ilustrada com imagens espetaculares. Olha só, tem até imagens para você colorir aqui. Você pode escrever o que você quiser. Tem dicas de filmes, de séries, tem quiz, tem, né, a pintura, inclusive, ó. A agenda é pintada de preto lateralmente e acompanha uma cartela, cara, com 70 adesivos aqui, ó. Olha que legal. Que é para você, os adesivos temáticos, né? Como lembretes. E você pode adquirir essa agenda com um desconto sensacional. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo, no link correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu Indica. E aí você vai ter um desconto sensacional. Então é muito bacana essa agenda e eu recomendo para você escrever, pintar e se informar, que também é muito importante, tá bom? Meu amigo e minha amiga, por conta da minha idade, 63 anos, eu já vi muitas e diferentes ondas de fanatismo. Eu era muito criança, por exemplo, no auge da Beatlemania, ali nos anos 60. Então eu não vivi aquilo com a intensidade de quem já era adolescente naqueles tempos. Mas depois eu li muito a respeito disso, eu pesquisei quando eu me tornei um adulto. E por que eu fiz isso, cara? Porque eu tenho uma natural curiosidade sempre de saber as coisas e buscar entender, no caso específico da Beatlemania, aquele altíssimo grau de histeria em escala mundial, cara, que os Beatles obtiveram na carreira deles, foi muito curta. Aqui no Brasil, por exemplo, eu presenciei algo em escalas infinitamente menores, né? Mas não menos barulhentas, né? Como teve de Menudo a RPM, você tá entendendo? E mais recentemente, essa praga do BTS aí que rolou aí. Lá fora, no exterior, talvez Elvis Presley e Michael Jackson tenham chegado perto do nível de histeria que aconteceu com os Beatles, com o Quarteto de Liverpool. Só que eu tenho que confessar, cara, que hoje eu estou surpreso com o que está acontecendo com a Taylor Swift. Hoje, ela é o maior fenômeno da história da indústria musical. Hoje, né? Não quero nem comparar com o passado. Hoje, mais que a Beyoncé, até mesmo no grau de idolatria histérica das crianças, cara, aliás, crianças de todas as idades, né, de 4 anos de idade até gente adulta, né, mas com a cabeça de criança. Eu li recentemente uma entrevista, cara, do sensacional cantor, pianista, compositor Billy Joel, em que ele afirma, cara, com todas as letras e baseado na vivência dele em décadas do show business, né, ele mesmo sendo um artista extremamente famoso, de sucesso mundial incontestável. Ele mesmo disse, cara, que a Taylor Swift, ela conquistou um impacto global que ele mesmo só consegue comparar, cara, com o que ele presenciou nos Estados Unidos, justamente com o sucesso dos Beatles nos anos 60. Ele mesmo falou isso. E esse sucesso dessa turnê da Taylor Swift, a The Eras, né, Eras Tour, né, realmente fez com que ela atingisse um auge na carreira dela até aqui, né? Lotando estádios, batendo recordes e causando ondas de histeria coletiva tão absurdas que realmente elas são comparáveis. Claro,
guardadas as devidas proporções de contextualização temporal, né? Dá para comparar, então, com esses senões, com o que aconteceu na Beatlemania, cara. Aliás, na Beatlemania, numa época em que a internet era algo que nem mesmo os cientistas daqueles tempos conseguiriam imaginar. Por isso que é importante contextualizar qualquer tipo de comparação entre esses dois fenômenos, a Beatlemania e a Taylor Swift. Se na década de 60 os Beatles entupiam ruas, avenidas do mundo inteiro, com multidões carregando cartazes, chorando, gritando de excitação por ver os caras, assim, e fazendo isso de uma maneira completamente descontrolada, né, na sua histeria, isso é algo parecido com o que acontece agora com a Taylor Swift. Pra você ter uma ideia, cara, ela já tem até o próprio termo criado para identificar esse frenesi que acompanha a popularidade astronômica dela em todas as idades, né? Que é a Taylormania ou Taylormania, sendo que as suas próprias fãs, né, ou fandom, né, como você quiser, se você preferir, se auto-intitulam Swifts. Ah, que bonitinho, Swifts, né? Todas elas dispostas a provar a sua devoção total a Taylor Swift. Hoje, as apresentações dela, cara, também andam parando o mundo e provavelmente no futuro essa turnê dela vai ser considerada como um marco histórico na indústria do entretenimento mundial, cara. Principalmente porque a Taylor Swift, ela ressuscitou um fanatismo absurdamente exacerbado. Para alguém que nasceu em 1989, ter se tornado esse fenômeno desse porte em tão pouco tempo, cara, não deixa de ser impressionante. Você há de convir comigo. A coisa toda saiu tão do controle que essa turnê dela agora, cara, vem gerando um impacto econômico poucas vezes visto na economia americana, um impacto oriundo do show business, cara. Eu, particularmente, eu faço ideia do altíssimo grau de babaquice histérica brasileira que vai acontecer quando ela chegar aqui, cara, para essa turnê. Inclusive, ela vai fazer shows aqui no Brasil no mês que vem, cara. Pra você ter uma ideia, rolaram 2 apresentações que foram acrescentadas à turnê, porque os ingressos dos 3 shows originais que estavam marcados, um no Engenhão, no Rio, e 2 aqui no Allianz Parque, em São Paulo, esses ingressos, cara, se esgotaram antecipadamente em meia hora. Por isso, marcaram mais 2 shows. E, cara, vai ser uma desgraceira, histérica, insuportável. Já tô prevendo isso. E como eu já disse em algumas entrevistas que eu andei dando por aí, cara, eu gosto das canções da Taylor Swift, cara. O que estraga são as fãs. Essa histeria babaca total. Embora essa histeria toda, ela venha de uma turnê que até então exclusivamente aconteceu nos Estados Unidos, na América do Norte, eu não tenho a menor dúvida que o fanatismo em torno da Taylor Swift já tenha alcançado uma escala mundial, cara. Porque ela, espertamente, ela oferece discos inteiros a respeito dos seus amores, das suas decepções, e isso faz com que ela obtenha conexões fortíssimas com as suas fãs completamente desmioladas, justamente por causa da total mediatização que a Taylor Swift faz dos seus relacionamentos amorosos. Vide a histeria midiática causada agora pelo mais recente namoro dela, cara. Ela tá namorando com um jogador de futebol americano chamado Travis Kelce. Tá todo mundo enlouquecido na mídia por causa disso. E ela sabe muito bem, cara, como hipnotizar o público com uma espécie de cultura da especulação, que acontece quando ela aproveita muito bem a histeria causada na internet por causa das fãs que devotam as suas vidas absolutamente medíocres a tentar adivinhar para quem ou para qual momento da vida pessoal da Taylor Swift ela está cantando em determinadas composições, cara. E isso inclui mensagens secretas nos encartes dos álbuns,
Pois é, tem isso também. Tem códigos de cores, tem numerologia e tem certas frases dentro das letras dela, né? Vide, por exemplo, o que aconteceu quando ela lançou músicas como o All Too Well e o Dear John, aparentemente endereçadas respectivamente aos ex-namorados dela. Um é o ator, o Jake Gyllenhaal, e o outro é o cantor guitarrista John Mayer. E isso tudo, cara, deixou as fãs desesperadas para descobrir o que está acontecendo, inclusive a ponto delas arrancarem os próprios cabelos. E espertamente, cara, a Taylor Swift, ela nunca confirmou e nunca desmentiu. Sacou a tática? Pois é, ela sacou, cara, desde o início que as suas polêmicas, cara, né, iniciada naquele patético episódio em que o Kanye West tirou o troféu das mãos dela, né, naquela premiação do VMAs, lembra, em 2009? Aí teve aquela briga depois que ela teve com a Katy Perry, né, blá. Ela desde o princípio, aliás, desde esses episódios, ela sacou, cara, que a controvérsia era combustível perfeito, vamos dizer assim, para gerar discussões nas redes sociais, cara. E, consequentemente, gerar engajamento para que ela possa vender o que ela quiser, cara. De disco, turnê, ingresso, blá, camiseta. Foi assim que ela decidiu, inclusive, regravar 6 dos seus álbuns, cada um deles com a marcação Taylor's Version, né? Por quê, cara? Para reaver os direitos autorais sobre as suas próprias canções, cara. Já que esses discos eles foram comprados em 2019 por um empresário chamado Scooter Braun, um desafeto dela, inclusive que trabalhava com o Kanye West na época daquele papelão todo. E esse cara, bicho, ele comprou, sabe-se lá como, ele comprou os direitos desse disco e posteriormente ele vendeu as gravações originais para um fundo de investimentos. Aquela coisa toda que os artistas andam fazendo, e ele ainda receberia porcentagens das execuções das canções desses discos nas plataformas de streaming. Toda essa confusão deu à Taylor Swift uma posição de empoderamento, uma posição tão absurda perante as fãs, que a mídia mundial comprou essa imagem de empoderamento, sacou? Pra você ter uma ideia, cara, essa turnê da Taylor Swift, ela arrecadou 2 bilhões e 200 milhões de dólares, que é quase 11 bilhões de reais, em vendas de ingressos na América do Norte para os 68 shows desse ano e para os shows que vão acontecer no ano que vem, cara, em 2024. E esse montante, cara, é um total sem precedentes em termos de bilheteria em todos os tempos, cara. Hoje, a Taylor Swift é uma artista pop global que propicia uma demanda virtualmente infinita de ingressos, cara. Isso sem falar no quanto a economia americana foi agraciada, com espectadores gastando milhares de dólares também em roupas, em transporte para assistir aos shows da turnê, hospedagem em cada cidade. Por quê, cara? Porque os fãs, cara, eles viajam de longe para assistir a esses shows, cara. Lotando hotéis, restaurantes e todas as atrações locais das cidades onde passa essa turnê. Pra você ter uma ideia, cara, até o Banco Central americano, né, que é o Federal Reserve, né, que a gente conhece como Fed, reconheceu isso publicamente, o quanto ela movimenta a economia americana. Para você ter uma ideia desse impacto, foi divulgado que no início de agosto, os caminhoneiros da turnê receberam bonificações de 100 mil dólares cada um. Cada um. Mole? No fim das contas, o que a gente tem vendo tudo isso é o trabalho de marketing e de mídias sociais muito bem feito, incrivelmente bem feito, e que resultou exatamente no fato de que a Taylor Swift hoje tem mais de 90 milhões de ouvintes mensais, cara, só no Spotify, e tem mais de 260 milhões de seguidores no Instagram, cara. E toda essa turma, cara, está sempre muito ávida por novidades e por detalhes da música dela, que ela vai soltando como pistas de um mistério.
Sacou? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse domínio absurdo, dessa quase tirania no show business que acontece em volta da Taylor Swift, cara. Aqui nos comentários, coloca a sua impressão a respeito disso. O que você acha a respeito desse monopólio de atenção midiático em cima da Taylor Swift? Coloca aqui se tem algum disco legal que você gosta. E eu volto muito em breve. Logo mais, com mais um assunto interessante para você, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. E até a próxima.